Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado no meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Os textos de hoje, principalmente do Evangelho, eles têm muitas camadas aí pra gente poder... Essa história do jovem rico, né, que vai até Jesus, procura ali o que ele pode fazer, né, para agradar a Deus, para se salvar, e parece que Jesus vai botando um desafio maior para ele, vai o desafiando cada vez mais. Uma das coisas que ela já nos traz é que a gente sempre tem ainda um passo a mais para dar, né, no caminho do reino de Deus. Sempre tem alguma coisa que a gente ainda pode e precisa melhorar para agradar a Deus. Às vezes a gente pode cair no equívoco dele de achar que já chegou na plenitude, já chegou a cumprir plenamente o que tinha que fazer, e aí diante do desafio e percebe que não era bem assim. Nós, quando paramos para perceber isso, começamos a entender também que o reino de Deus, mais do que simplesmente o quanto que se faz ou o que se faz, é como se faz, por que se faz. Nós começamos a perceber que não adianta a gente simplesmente cumprir como se fosse uma tabelinha que a gente tem lá e vai ticando lá, vai marcando lá, opa, já fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Não é uma cartela de bingo. A gente, no reino de Deus, deve estar realmente sempre colocando o nosso coração, realmente colocando a nossa vida naquilo que a gente faz, na forma como a gente faz. E aí, quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente coloca a nossa vida, a gente começa a perceber que às vezes se faz muito, mas sem qualquer sentido pelo fazer, sem realmente estar compromissado com aquilo ali, sem realmente estar ali de verdade. Isso acontece em várias coisas. Isso pode acontecer no culto, a gente pode estar sem realmente estar de coração naquilo. Pode estar quando a gente está fazendo até uma boa ação para alguém, pode estar quando a gente está fazendo qualquer coisa na nossa vida. Tem aquelas coisas que a gente faz por obrigação na nossa vida. Às vezes a gente vai para o trabalho, não está muito afim de ir, vai a algum compromisso, alguma obrigação, porque tem que ir, beleza. Mas nas coisas do reino de Deus a gente deve buscar estar fazendo realmente de coração, realmente estar fazendo com sentido aquilo ali. E quando a gente começa a perceber isso, começa a perceber que muitas vezes coisas que são valorizadas podem até ser obstáculos nesse caminhar. Quando Jesus fala isso, né, a gente ouve Jesus falando isso sobre o jovem rico lá, não é à toa que a gente se espanta com o que ele fala. Os próprios discípulos ali se espantaram, né? Mas, na verdade, todas essas situações se deixam de lado. Às vezes, como muitas vezes no passado, religiosas, eram muito mais presentes na igreja e tudo mais, nos grandes centros urbanos, e tem muitas outras coisas, né? Fazer isso ali, podem fazer, tem muitas coisas para distraí-las do caminho, também deixando levar, né? Não que a coisa em si, não que os divertimentos, não que esse possa ser necessariamente um mal, mas elas tendem a nos deixar levar e a gente esquecendo também desse outro lado, né? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. E ainda tem mais um ponto nesse texto do Evangelho, né? Que Jesus ele vai falando que para o homem não é possível salvar, mas para Deus tudo é possível. Nós que acreditamos, que aceitamos, devemos sempre, quando nos lembramos que sempre tem algo mais, nos lembramos que na verdade é Deus que está nos fazendo andar. Deus que pode nos sustentar, é Deus que pode nos salvar. É o próprio Deus que nos dá a sua graça, a sua salvação.
Nós nunca chegamos na etapa de sermos perfeitos, sermos plenamente, né, perfeitos no sentido comum da palavra, né, de não termos mais nada o que fazer, termos chegado ao ápice. Conseguimos uma perfeição relativa, conseguimos ter dentro do que nos é possível, do que nós temos força, fazer o melhor que podemos, né? Mas aquela versão absoluta a gente não consegue. Mas Deus é que faz para nós fazermos esse caminhar, que vai nos dando as condições de realmente vivenciarmos esse amor. A graça que recebemos dele podemos transmitir para as outras pessoas. Esse chamado, né, na nossa vida, nos coloca em situações muito ambíguas. Não sei se... Eu vejo muito pouco as pessoas falando de uma parte desse texto, mas eu acho muito interessante. Que Jesus, ele fala que as pessoas, né, que se dedicaram ao reino de Deus, se dedicam ao reino de Deus, né, e naturalmente, quando eles acabam deixando alguma coisa de lado, que elas receberiam mais aquilo ainda nessa vida, mas também receberiam perseguições, receberiam provações. É interessante como essa ambiguidade faz muito parte do nosso caminhar. No nosso caminhar na fé, a gente encontra muitas bênçãos, né? A gente passa a ter muitas casas, a gente passa a ter muitas pessoas que fazem parte realmente da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, pessoas em vários lugares que nós conseguimos realmente nos sentir parte dali. Nós, ao longo do caminho, muitas coisas que nós deixamos para trás, nós também realmente recebemos de outras formas aquilo ali. Mas também nós recebemos muitos desafios, né? Sempre muito desafiador escolher o reino de Deus. Sempre nos coloca diante de ter que pensar um pouquinho de, opa, peraí, agora, o que eu faço? Porque é muito mais fácil, às vezes, seguir, né? Seguir a correnteza, seguir o fluxo. E às vezes, quando a gente escolhe o reino de Deus, a gente tem que remar um pouquinho contra o fluxo. E aí é mais complicado, né? É um pouquinho mais difícil. Então essa ambiguidade a gente sempre vai ter. E essa é a situação que nós vimos também nos textos bíblicos, acontecendo com os discípulos, acontecendo com os apóstolos, né? Por isso que a gente sempre fala, quem diz que a vida do cristão vai ser sempre uma calmaria, uma tranquilidade, está equivocado. Né? Podemos dizer que está equivocado. Não, vai ter um desafio. Jesus avisou isso, ele não falou que não ia ter. O que ele falou é que ele ia estar conosco. O que ele falou é que ele estaria junto, né? Sofrendo conosco, nos dando força, nos enchendo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder, nos dando o Espírito Santo para nós podermos continuar e caminhar. Mas não falou que ia ser tranquilo. Isso ele não falou, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, de formas muitas vezes que a gente não espera, de formas que muitas vezes a gente até nem quer, a gente continua recebendo inúmeras bênçãos de Deus. Porque, às vezes, até o que a gente não quer que aconteça, o que a gente acha que seria ruim, ou aquilo que deixa de acontecer, na verdade, é um grande livramento, uma grande bênção. Né? E, às vezes, a gente nem sequer percebe isso. Às vezes, realmente a gente precisa que algumas coisas deem errado para que elas possam realmente dar certo mais à frente. Porque a gente tem uma visão muitas vezes muito limitada, até certo ponto daquela coisa, daquela situação, de como é que é a nossa vida. Mas Deus tem uma visão do todo. E às vezes aquilo que a gente jurava que era o melhor que fosse dessa forma, não era bem assim. Aí a gente depois, muito tempo depois, já percebeu, ou às vezes nem vai perceber. Por isso que é muito importante também a gente, quando a gente agradece a Deus, agradecer também pelas bênçãos que a gente nem sequer percebe. Porque constantemente na nossa vida a gente tem livramentos, tem situações que a gente passa ou deixa de passar e a gente nem sequer percebeu a mão de Deus
agindo ali. Até por... eu já tinha visto um irmão nosso lá de Minas, lá de Nova Lima, ele tinha postado uns quadros estrangeiros, não me lembro de que país, que eram retratando como se fosse Jesus em situações nossas do cotidiano, né? Então, tinha a foto de um casal casando, né? Tipo, aquela foto de casamento, aí tá Jesus atrás, botar Jesus atrás abraçando, a mulher no parto, Jesus ali ajudando a parteira, botar em diversas situações cotidianas, né? E muitas vezes é bem por aí. Nas coisas do dia a dia, ali, às vezes a gente não percebe como está a ação de Deus na nossa vida, no cotidiano, nos desafios, nas novidades que a gente tem que encarar, né? Em tudo isso, a gente tem constantemente a presença dele ali, agindo de uma forma ou de outra. E a gente precisa entender, buscar entender como ele está agindo ali junto conosco, né? Seja parando naquela dificuldade, seja fortalecendo a nossa alegria, seja nos dando até a perspicácia diante de muitos desafios da nossa vida. Então, que possamos nós realmente nos entregarmos de coração no caminho do reino de Deus, podendo viver e perceber a ação de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os momentos. Entendendo que mesmo que os desafios venham, ainda teremos a presença dele conosco, porque mesmo onde nós não podemos, Deus, ele realmente pode. Deus nos abençoe. Amém.